Meus amores, uma linda e abençoada tarde para vocês. Como vocês estão por aí? Faz muito tempo que eu não passo aqui, faço uma live com vocês, uma aula ao vivo, né? Algumas pessoas me pediram para fazer uma aula sobre perdão. E eu achei muito pertinente esse assunto. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o perdão. O perdão é uma palavra muito simples, né? É uma palavra muito curtinha. Porém, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho do porquê que ela é tão difícil de ser entregue ao outro, né? Porque as pessoas têm essa falsa impressão de que todas as vezes que eu aplico o perdão é sobre o outro, é para o outro, é com o outro, como se esse processo não tivesse absolutamente nada a ver comigo. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. E hoje, dentro desses contextos, eu vim trazer o meu ponto de vista para vocês. Então eu quero começar a nossa live de hoje com a seguinte pergunta: por que perdoar é tão difícil, né? Por que aplicar o perdão é tão difícil? Porque a nossa dor, ela é real. E todas as vezes que nós fomos machucados, que nós fomos feridos, que nós fomos vítimas de alguém, vítimas de uma situação, vítimas de uma circunstância, aquela dor, aquele fato, ele é real na nossa vida. A dor, ela é real. E nós começamos a construir a nossa vida, nós começamos a construir a nossa jornada a partir de uma dor que existe. E todas as vezes que nós somos muito machucados, nós somos transformados. Acontece uma mutação muito grande dentro de nós. Essas mutações grandiosas, elas não acontecem apenas sobre coisas boas. Elas acontecem sobre coisas ruins também. Enganam-se as pessoas que só existem traumas negativos. Existem traumas positivos, como da mesma forma que existem grandes transformações positivas e grandes transformações negativas. Às vezes acontecem eventos que nos tornam piores do que nós somos hoje. Eles nos levam para versões nossas que nós não gostaríamos de ser, mas nos tornamos justamente porque nós precisamos sobreviver. Guarda essa palavra no seu coração: sobrevivência. Uma pessoa que ela tá com o instinto de sobrevivência ativado, vamos usar essa palavra, é uma pessoa que ela não é leve, é uma pessoa que ela tá vivendo por várias dificuldades, é uma pessoa que ela tá com vários problemas financeiros, é uma pessoa que ela tem problemas de relacionamento, de relacionar-se, porque enquanto ela está sobrevivendo, sobrevida, ela não consegue ter relacionamentos aonde ela consiga estar saudável, porque ela não está saudável do lado de dentro, ela está sobrevivendo, apenas sobrevivendo. Ela não consegue estar tranquila e leve do lado de dentro, porque ela está apenas sobrevivendo. O instinto de sobrevivência é uma coisa que vai consumindo todas as outras áreas da nossa vida e vai nos atrapalhando, nos atrapalhando, nos atrapalhando de uma forma muito grandiosa, impedindo que a gente consiga vivenciar coisas boas, coisas reais, coisas verdadeiras, coisas incríveis e extraordinárias na nossa vida. A sobrevivência, ela é uma coisa que ela cria muito caos e muita perturbação. E a gente não consegue se dar conta disso no nosso dia a dia. É impressionante, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então nós não conseguimos, de forma alguma, estarmos em uma jornada aonde a gente consiga ser leve, feliz,
ter uma vida financeira organizada e fluida, e também relacionamentos que funcionam. A primeira coisa que nós temos que parar, respirar, voltar para o nosso centro e começar a entender sobre nós com relação ao perdão, é entender quem nós seríamos sem aquela dor. Porque esse é o maior problema que a gente enfrenta. O perdão, ele é tão difícil porque nós não sabemos quem nós somos sem aquela marca, sem aquele trauma, sem aquela dor profunda. Nós não temos uma referência interna de quem nós somos sem a dor que nos feriu, sem a dor que nos machucou, sem a dor que nos impactou. Nós não conseguimos entender. Ah, Paty, racionalmente eu entendo. Se a vida racional fosse a solução de tudo, ninguém teria problema na vida. Percebem? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa descobrir. Como seria a minha vida sem aquela dor? E aí você respira. Tenta entender como seria a sua vida, a sua jornada, os seus relacionamentos, a sua vida financeira se você não tivesse sido machucada. Só tenta imaginar, sem julgamentos, sem pontos de vista, sem críticas. Apenas imagina como seria a sua vida dentro desse contexto, sem aquela questão. E aí, quando você começa a imaginar como seria a sua vida sem aquela dor, se aquela dor não tivesse te machucado, se aquela dor não tivesse te ferido, se você não tivesse passado por todas aquelas coisas que você passou, como seria a sua vida? Pensa aí. E quando você entender como seria a sua vida sem aquela dor, o passo para que você viva essa vida que você deseja sem a dor, a ponte para que isso aconteça e para que essa vida esteja próxima a você é o perdão. O perdão, ele é um lugar onde eu penso que em qualquer história traumática, problema, dor, caos, perturbação, história triste, drama, trauma, tudo isso, a primeira coisa é a gente começar a se libertar e a nos perdoar. Por que nos perdoar? Porque fomos nós que permitimos que essa dor nos consumisse, que essa dor nos roubasse momentos, nos roubasse novas histórias, novas jornadas. Nós fizemos isso conosco. O que fizeram conosco é uma coisa, mas permanecer na dor, permanecer na mágoa, no ressentimento, não sair disso e prejudicar todo o nosso futuro foi nossa responsabilidade. Ah, Paty, mas eu não sabia fazer diferente. Claro que não. Se nós soubéssemos fazer diferente, nós teríamos conseguido fazer, né? Agora, esse movimento e essa conversa que nós estamos tendo é sobre o que fazer a partir de agora. Aquela pessoa, aquela versão sua, obviamente ela não sabia o que fazer. Não sabia fazer diferente, não sabia fazer de uma outra forma. Mas com a consciência e com a percepção de que a dor, a mágoa, o ressentimento, a revolta e a vingança está atrapalhando a sua vida e impedindo que você viva a vida que você deseja, que você gostaria, tudo muda. E é sobre isso que a gente precisa entender e é sobre isso que a gente precisa conversar. É esse lugar de quanto tempo
eu escolho permanecer nessa dor? Quanto tempo eu quero estar nessa dor? Então, o primeiro ato é o ato de nos perdoarmos. Nos perdoarmos por ter permitido ser consumido pela dor, pela raiva, pelo ódio, pela revolta, pela vingança, pelo desejo que a outra pessoa sentisse exatamente aquilo que nós estivéssemos sentindo, para ela entender a dor que ela causou. E tudo isso foi nos consumindo, foi nos consumindo, foi nos consumindo, e até que nós estávamos tão consumidos sobre tudo isso, que nós fomos drenados por essa energia e passamos a ser meros sobreviventes. Pessoas que estão apenas existindo e não vivendo. Hoje nós temos pessoas que apenas existem por aí, mas elas não vivem. Elas não têm mais o prazer pela vida, não têm uma alegria de viver, não têm um propósito. Elas vivem os sonhos de outras pessoas, mas não gastam energia com o seu sonho. Elas têm conselhos fabulosos para a vida dos outros, mas não aplicam na sua vida. Elas querem salvar o mundo e as outras pessoas, mas a própria vida pede socorro a todo instante, elas não fazem nada. Então, eu preparei um exercício para vocês que é o seguinte: já que você conseguiu entender que você tem uma dor e ela é real, que você foi machucado, que você foi ferido, e você começou a imaginar como seria a sua vida sem essas dores, eu aposto que vieram imagens boas. Nós precisamos limpar primeiro todos esses sentimentos que nos intoxicaram a vida toda. Então eu trouxe para vocês um comando, aonde você vai respirar, ficar centradinho, se conectar com o seu corpo e você vai dar o seguinte comando: Divino Criador, Divindade, eu me arrependo profundamente de ter me alinhado aos pensamentos incorretos que me levaram ao lugar de dor, sofrimento, raiva, ódio, vingança, revolta e muita amargura. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, perdoe-me. Agora eu me alinho ao amor, que é a fonte de todas as bênçãos. E você vai fazer esse comando quantas vezes forem necessárias, até que você possa se libertar completamente de tudo aquilo que te impede de perdoar o outro. O perdão é um lugar onde nós estamos buscando paz. Nós não estamos buscando absolvição. Nós não estamos buscando evitar que a outra pessoa seja absolvida do que ela fez. O perdão, além de não trazer uma absolvição, além de ela não levar esse lugar de amnésia, nós não estamos buscando que aquilo que aconteceu seja completamente apagado. Nós estamos buscando um lugar que, mesmo dentro de tudo que te aconteceu, você consiga sentir paz a partir de agora. Você consiga ficar leve, você consiga se concentrar na sua vida para ir em busca da vida que você tanto sonha viver. E nós não poderíamos nem sequer imaginar a vida que nós desejamos sem paz. O perdão é um lugar onde ele busca uma libertação muito profunda. Uma libertação aonde vai nos promover paz, aonde ela vai nos promover tranquilidade, e aquilo que nos aconteceu, aquela dor que nos machucou, aquela dor que nos feriu, que nos corroeu, ela não exerce mais poder sobre nós. Todas as vezes que nós lembramos daquilo que foi feito conosco e nós temos raiva, ódio, ressentimento, nós temos amargura, revolta, vingança, nós voltamos para o instinto de sobrevivência e nós não conseguimos nos conectar com a vida que nós tanto desejamos.
E olha como isso é sério. Nós ficamos aprisionados a uma vida que nós dizemos a todos os dias que nós não queremos viver, que nós não queremos experimentar. Esse comando, esse exercício que eu trouxe para vocês hoje, além dele ser muito rico, ele é muitíssimo poderoso. Então, dentro de uma jornada de perdão, qual é a primeira etapa de todas? Parar de camuflar as coisas, parar de esconder as coisas, e a primeira coisa é entender: a minha dor, ela é real. Respira, se perceba, porque quando a gente para de fugir do problema, a gente já começa a dar passos à solução. Nós saímos desse lugar onde a gente está perdido, desorientado, com problemas, com pendências, a gente respira fundo e a gente começa a dar passos em direção à solução. O segundo passo é entender que eu não posso mudar tudo aquilo que me fizeram e que me gerou mal e que me tornou uma vítima e que me trouxe dor, mágoa e ressentimento. Mas eu posso me responsabilizar por ter permanecido neste estado por muito tempo. Nesse estado de dor, de mágoa, de ressentimento, nesse lugar onde ele foi tomando conta da minha vida, até que eu estava tão alinhada a tudo aquilo que eu simplesmente me perdi na minha vida, me perdi no meu processo e eu simplesmente não sei quem eu sou sem essa dor. Olha como isso é profundo se a gente parar para pensar. Será que você que está aí do outro lado, que está me assistindo agora, você sabe quem é você sem essas dores? Sem tudo isso que te aconteceu? Então é por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos perdoar por termos nos alinhado a essa dor, por termos nos agarrado a essa dor e termos atrapalhado a nossa própria vida. Respira. E aí, dentro desse processo, quando nós conseguimos nos perdoar, quando nós conseguimos nos organizar, aí sim, respirei, consegui me perdoar, consegui me organizar. Ótimo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entender qual é essa nova versão sua. Essa versão sem a dor, sem a mágoa e sem o ressentimento, tomando conta de você, dominando o seu ser e te atrapalhando. É a primeira coisa que a gente precisa saber. Quem é você nessa dinâmica? Que tipo de pessoa você quer ser sem esses sentimentos de dor, de mágoa, de ressentimento, raiva, ódio, amargura, angústia dominando o seu ser? Que tipo de vida você quer ter? Que tipo de vida você quer experimentar? Respira, ancore, perceba. E aí, sim, a partir deste processo, quando você descobrir a vida que você quer ter, o que você pode começar a fazer? Você pode simplesmente começar a trabalhar sobre o outro. Paty, eu já me perdoei, já consegui imaginar a vida que eu quero ter sem aqueles sentimentos. Como que eu faço para perdoar o outro? Aí você vai respirar fundo, se concentra com o seu ser, imagina a pessoa na sua frente e diga: eu sei que você fez o que você conseguiu, o que você podia, o que você sabia. Mas agora, o que você tinha para me dar, eu escolho
não receber. O que é seu fica com você. O que é meu fica comigo. Eu sou livre e você também. Agora eu posso seguir a minha vida em diante e você segue a sua. Eu me responsabilizei pelos meus sentimentos, pelos meus atos e pelas minhas consequências e por tudo que eu experimentei sobre isso. E agora você é responsável por tudo que você fez. Pelos impactos, pelas consequências e por tudo que isso gerou na sua vida. Entrega e faça um gesto como você estivesse sentindo que você de fato está se libertando, separando a sua energia da energia do outro, aonde, quando nós iniciamos nos perdoando de ter ficado na dor e de ter pago um preço alto pelas consequências que a dor nos gerou, isso é um ato de autorresponsabilidade. Então, que o outro também seja responsável por todos os seus atos, consequências, por todos os seus gestos e por tudo que aquilo gerou na vida da pessoa. Quando nós não fugimos das nossas percepções, quando nós não fugimos dos nossos sentimentos, quando nós estamos em estado presente, dispostos a nos curar, nós vamos nos percebendo. E curar, quando eu falo aqui, é um estado de ausência de dor, é um estado de ausência de perturbações e caos mentais, emocionais, espirituais, físicos e coisas que vêm nos atrapalhando. Dentro desse processo e dessa dinâmica, é muito importante a gente perceber que nós temos um tempo. E se nós fomos vítimas de outras pessoas que nos machucaram e causaram bastante dor em nós, muitas vezes você não vai conseguir resolver isso de uma única vez, com um único comando. Então você precisa começar a se perceber e começar a trabalhar o auto-perdão. Respire e se pergunta de 0 a 10 o quanto isso te incomoda. Paty, hoje eu fiz 20 repetições e continua me incomodando 8. Ótimo, continua amanhã. Quando a gente quer uma coisa na nossa vida, a gente precisa tentar até conseguir, não é até cansar e desistir. Então, se de 10 você baixou para 8, você continua fazendo. De 8 baixou para 6, baixou para 4 até você zerar. Quando você conseguir zerar, e isso pode levar alguns dias, aí sim você vai trabalhar esse perdão para com o outro. Porque não adianta eu dar para o outro aquilo que eu não tenho. Para dar para o outro um perdão, no sentido de me libertar, eu preciso estar livre primeiro. Ninguém dá o que não tem. As pessoas, elas dão o que elas são. A gente gostando ou não. Então, quando nós conseguimos entender as etapas da dor e as etapas do processo de limpeza, purificação e transformação da dor em aprendizado para que a gente possa seguir em frente com a nossa vida, e a partir desse lugar onde a gente consiga seguir em frente de uma forma livre, de uma forma liberta, de uma forma leve, a gente pode mudar a nossa vida completamente e sair desse estado de apenas sobrevivência e passar a viver uma vida que nós desejamos. Como que eu vou viver uma vida que eu desejo? Onde eu tenho relacionamentos saudáveis e fluidos, uma vida financeira saudável e fluida, aonde eu sou feliz, aonde eu sou leve, se eu nem sequer consigo me libertar da dor que eu me aprisionei. O outro causou problema na minha vida. Permanecer no problema é uma responsabilidade minha.
E é exatamente por isso que nós temos que nos limpar, nos purificar, nos perdoar por termos ficado naquele problema, naquela dor, naquela mágoa, naquele ressentimento. E aquilo que nos aconteceu quando nós tínhamos 10 anos de idade ainda continua dominando a nossa vida. Ainda continua controlando a nossa vida. E hoje, quando nós reagimos às dinâmicas de uma vida adulta, aos problemas de uma vida adulta, é aquela criança de 10 anos reagindo. Ela tá reagindo e tentando se defender, porque quando ela tinha 5, 10, 15, 17, 20 anos, ninguém a defendeu. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de permitir que aquela dor que nos aconteceu aos 10 anos de idade ainda controla a nossa vida e cria caos e atrapalha o nosso futuro e impede que a gente viva uma vida plena e boa, é aqui que a gente começa. A gente começa nos perdoando por permitir que a nossa criança, que o nosso adolescente que foi ferido, machucado, que não foi protegido, a gente começa a nos perdoar por permitir que agora, como criaturas adultas, aquele ser machucado e ferido tenha tanto controle sobre a minha vida, tenha tanto controle sobre as minhas reações, tenha tanto controle sobre a forma como eu lido com as minhas dinâmicas, tenha tanto controle sobre a forma como eu ferro a minha vida todos os dias. Existe uma frase do Cortella, quando assisti uma palestra dele há muitos anos atrás, pessoalmente, que foi uma frase, se você me falar sobre o que era a palestra e qual era a temática, eu não vou conseguir te falar, porque quando essa frase chegou para mim, parecia que tudo em volta tinha sido apagado. Você tem uma vida e ela é sua. Estrague-a como quiser. E nós temos uma tendência muito grande de estragar a nossa vida diariamente. Então, quando nós começamos a assumir a responsabilidade e entender, peraí, aquela criança foi machucada e eu não posso mudar o que fizeram com ela, mas eu posso me libertar da prisão que eu me coloquei, destruindo a minha vida baseado naquilo que me fizeram. Por isso que eu falo para vocês, o perdão ele é lindo de falar, mas muitas vezes ele é desafiador de praticar, porque a dor ela é real, a dor existe, né? Existiu uma dor real, existe uma dor, uma mágoa, um ressentimento, e ele não é um passado, porque passado é apenas uma memória que você se recorda. Se dói hoje, é presente. Então, aquela criança de 10 anos machucada está controlando a vida de um adulto. E uma criança de 10 anos não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com as dinâmicas de uma casa. Uma criança de 10 anos não sabe cultivar e o que é ter um relacionamento saudável, porque as referências dela são péssimas, porque senão ela tinha sido protegida e cuidada. Uma criança de 10 anos não sabe fazer a vida acontecer, porque ela está numa fase, numa idade que ela precisa ser protegida, que ela precisa ser cuidada. Então agora nós respiramos profundamente, assumimos que somos pessoas feridas e machucadas e que estamos com dor, começamos a trabalhar primeiro este auto-perdão, aonde eu me perdoo, aonde eu me arrependo profundamente por ter me alinhado aos pensamentos incorretos que me mantiveram aprisionada até hoje, a dor, ao ressentimento, a mágoa, a vingança, a revolta, aquele pensamento de que todos os dias você deseja que a vida da pessoa que te ferrou, que te machucou, seja tão ruim quanto a sua foi, para que ela experimente a dor que você sentiu. Só que daí nós temos duas pessoas sofrendo e nenhuma solução. Então, quando nós nos arrependemos profundamente de estar alinhado a esse tipo de pensamento incorreto, a gente começa a assumir a responsabilidade, tomar as rédeas da nossa vida e dizer: Criador, por favor, perdoe-me.
Me liberte desses pensamentos incorretos, porque agora eu estou disposta a me alinhar à frequência do amor, porque o amor é a fonte de todas as bênçãos. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Eu não consigo ter ódio de alguém e sentir amor. Ou o meu ser está dominado de ódio, de revolta, de angústia, de mágoa, de ressentimento, de vingança, de punição, de castigo, ou eu posso me alinhar à frequência do amor, que automaticamente eu me alinho à frequência da fluidez, da leveza, da facilidade, das coisas boas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar a nós mesmos. Vamos nos permitir nos libertar de toda essa bagagem, de toda essa carga extremamente ruim que nós recebemos. E a partir do momento que você perceber que o seu ser foi capaz de se esvaziar do que você sente e do que você pensa sobre o seu passado e todas as pessoas que te fizeram mal, aí sim, no seu tempo, quando você perceber, não, agora eu me esvaziei disso, agora você começa a pensar, ótimo, essas dores não dominam mais o meu ser. Quem eu quero ser sem esse sentimento? Que tipo de pessoa eu desejo me transformar sem a dor, sem o trauma, sem a violência, sem a agressão? E aí, a partir disso, você percebe se você precisa perdoar e se libertar de alguém, de alguma situação, de alguma emoção. Porque quando você se esvazia de tudo isso que te controlou e que fez muito mal para você, você consegue entender que se você conseguiu fazer isso com você mesmo, você pode dar ao outro. O que nós não podemos dar ao outro é aquilo que nós não temos. É por isso que nós vivemos uma vida tão pobre, uma vida tão escassa, porque a gente costumeiramente dá para o outro o que a gente não tem. A gente não luta pelo nosso sonho e coloca toda a nossa energia no sonho do outro. Aí você fica frustrado, você reclama que sua vida é ruim. Mas ué, enquanto você está cuidando da vida do outro, enquanto você quer salvar o outro, enquanto você quer ajudar o outro, quem você acha que está fazendo isso por você? Enquanto você abre mão do seu tempo, da sua energia, para que os outros estejam confortáveis e você vivendo uma vida mega desconfortável, quem você acha que está proporcionando isso para você? Então é por isso que nós precisamos nos lembrar a todo tempo que ninguém pode viver a nossa vida por nós, ninguém pode realizar os nossos sonhos por nós e ninguém pode se libertar por nós. Paty, fui fazer todos os comandos que você deu, seguir todas as etapas que você deu aqui nessa aula de hoje. E ainda assim eu não consegui sozinha. Então, se você não conseguiu sozinha e você quiser ajuda, eu tenho vários protocolos e várias sessões que podem contribuir com esse processo para você. Porque ele realmente é muito desafiador. E tá tudo bem. A gente precisa entender que está tudo bem. A gente seguir o nosso passo, o nosso processo, que às vezes é necessário sim fazer terapia, que às vezes sim é necessário ter ajuda profissional e que é necessário, mas completamente libertador. Eu falo que quando nós decidimos nos olhar, quando nós decidimos nos preservar e quando nós decidimos seguir a nossa vida, nos cuidando, nos amando, nos preservando e nos libertando, é um caminho sem volta, porque cada vez fica muito melhor. Cada vez fica muito melhor e cada vez fica muito melhor. Porque nós vamos percebendo que aquela vida cheia de amarras que nós tínhamos, nós temos o grande poder de nos libertar de todas elas. Nós temos o poder de começar uma nova história a partir de agora. E essa história pode ser criada por nós, começando com uma autorresponsabilidade e um grande cuidado. Falar de perdão sem a gente entender as camadas da nossa dor,
as camadas dos problemas que essa dor foram gerando no nosso futuro, no nosso presente, não tem como. Porque não é só falar da boca para fora ou de uma forma racional. Ai, eu te perdoo. E aqui dentro, como que tá? Ah, Paty, aqui dentro tá devastado, aqui dentro tá dilacerado. Ai, nossa, eu tô com o coração partido, eu tô quebrada. Adiantou falar eu te perdoo? Não é assim. Então, eu resolvi vir falar com vocês, ter uma conversa muito franca sobre o perdão, para que a gente possa entender que a dor tem camadas, que se responsabilizar tem camadas, que se preservar tem camadas, que se libertar tem camadas. E aí, quando eu consigo ir me libertando dessas camadas, aí sim eu posso olhar para o outro com gentileza e entender que ele é um humano imperfeito e que não necessariamente eu vou passar uma vida concordando com o que a pessoa fez, mas eu assumo a responsabilidade de não permitir que o que ela fez exerça um domínio real sobre a minha vida, definindo e decidindo como vai ser o meu futuro, como vai ser o meu presente, como vai ser a minha colheita. Certo, meus amores? O que eu tinha para falar para vocês eram isso. Eu acho que assim, foi um tempinho que eu separei. Claro que é uma aula curta, mas eu acredito que ela já pôde trazer bastante consciência para vocês, bastante clareza. E se vocês colocarem em prática diariamente esses comandos que eu dei para vocês, primeiro se autotrabalhando, depois trabalhando o outro, eu acredito que a vida de vocês nunca mais será a mesma e vocês podem contar comigo. Eu tô aqui. Um grande e maravilhoso beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um dia fabuloso, uma tarde e noite fabulosas e que vocês consigam se responsabilizar pelas próprias vidas e se libertar de tudo que amarrou vocês até hoje. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.